Isso, nós vamos começar, tá? Eu vou mutar todo mundo, e qualquer coisa vocês podem perguntar aí para o chat que eu estou olhando aqui, tá bom? Sem problema. Então, a aula de hoje, galera, né? Nós vamos falar sobre, primeira coisa, aquela correção da atividade de transmissão de calor, que foi a última atividade antes do feriado do dia 1º de maio. E depois dessa correção, eu vou falar um pouquinho para vocês de calor sensível. Aí, para não ficar muito pesada a atividade, esse calor sensível vai ser pouca coisa mesmo. Vocês vão até estranhar que a matéria não vai ser muito grande, não. Mas, de qualquer maneira, lá na plataforma vai estar um texto informativo para vocês e outras atividades, tá certo? Aqui é o cabeçalho da nossa aula de hoje, tá? Que nós temos que deixar isso registrado para a contagem da nossa aula. Então, nós vamos começar aqui com o questionário de transmissão de calor. Então, questão número 1. Quais são os principais meios de transferência de calor? Que estava perguntando lá. Aí, naquele vídeo que eu passei para vocês, tinha até o sol lá no fundo, com 3 coisinhas, né? Lá eu estava falando das maneiras que tem para o calor ser transmitido de um ponto até o outro, certo? E, primeiramente, o calor, a gente viu, é uma forma de energia. Ele é uma energia, a gente chama de energia térmica. E esse calor, ele vai passar sempre de um ponto mais quente para um ponto mais frio. Sempre é. É uma energia em trânsito. Não tem sentido em falar de calor de um corpo apenas, tá? Então ele passa do ponto mais quente para o ponto mais frio. E tem várias maneiras que ele pode fazer essa transferência, certo? E as 3 maneiras que a gente tem aí são a condução, a convecção e a irradiação. Essas 3 maneiras as principais, tá certo? Então a resposta lá no questionário deveria ser só essas 3 palavrinhas aqui. Parece que a maioria que fez e acertou essa daí. Acertaram quase todas. Alguma outra aí que vocês deram alguns vacilos, que eu vou comentar aqui também, tá? A número 2. Cite as características da transferência de calor por condução. Primeiramente, a condução, gente, ela acontece principalmente em objetos que são sólidos. Vocês me desculpem pela letra aí que eu estou escrevendo com o mouse, tá? Aí fica meio zoada mesmo. A condução ela acontece principalmente no meio sólidos. Por quê? A condução, né, na condução, o calor se propaga através da vibração dos átomos ou das moléculas que constituem o objeto. Então eu coloquei aqui até uma figurinha para tentar ajudar. Essas bolinhas aqui, ó, que estão nesse cilindro, são os átomos do cilindro, tá? Então o que acontece? Eu sapequei fogo aqui, ó. Como a chama está mais quente do que o cilindro, a energia vai da chama para o cilindro, tá? E esses átomos que estão aqui, eles absorvem essa energia primeiro, justamente pelo fato deles estarem mais próximos da fonte de calor. Então, quando eles absorvem essa energia, eles começam a aumentar a velocidade deles, eles começam a vibrar cada vez mais rápido. Isso significa que a temperatura está aumentando. Agora, todo sólido, os átomos dele são tão ligados uns com os outros que o movimento de um átomo acaba perturbando o átomo vizinho, né? É igual quando a gente faz festa em live de sertanejo. Você coloca o som alto, todo mundo vai ficar na sofrência, bebendo e vai incomodando os vizinhos. É a mesma coisa, tá? Só que nesse aqui o propósito é bom. Então, o átomo vai vibrando, essa vibração vai passando de vizinho para vizinho, tá? Aumentando a vibração deles, até que toda a barra esteja a uma mesma temperatura. Então, esse processo aí é a condução de calor. E ele acontece mais nos sólidos justamente por causa dessa característica dos átomos serem mais juntinhos. Ele também ocorre no líquido e no gás, só que numa proporção muito menor, tá certo? Então, essa aqui é a característica. O calor se propaga através da vibração dos átomos ou das moléculas que o constituem. É só isso, tá? Na número 3, ele está perguntando da convecção. Convecção pode acontecer em sólidos? Não. Explique. A convecção, gente, ele é um processo de transmissão de calor
onde acontece o transporte da própria matéria que constitui o objeto. Como assim? Vamos explicar com essa figurinha aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui uma vasilhinha cheia de água. Aí aqui embaixo eu coloquei uma chama, um bico de Bunsen que chama na química. É um bico de gás, tá? E essa chama começa a transmitir energia para o líquido. O que que vai acontecer? Essa porção do líquido que está aqui embaixo, próximo à chama, está recebendo calor primeiro. Então, as moléculas de água nessa posição aí, elas começam a ficarem mais agitadas, igual no sólido. Então, elas começam a se movimentar mais rápido. Isso faz que o espaçamento entre elas aumente. Elas estavam juntinhas, começam a se mover mais rápido, o espaçamento entre elas aumenta. Isso é uma dilatação, certo? Quando isso acontece, a água quente, ela fica menos densa. O segredo da convecção é justamente isso aqui, ó, densidade, tá? Ela fica menos densa. Quando ela fica menos densa, as coisas com menor densidade, a tendência deles é ir para cima, tá certo? Consequentemente, já que subiu a água quente, não vai ficar um espaço vazio aqui embaixo. Vai descer água fria para ocupar o lugar da água quente que subiu, né? Então você vai ter aqui um ciclo na água que tem água que sobe e tem água que desce. Sobe água quente, desce água fria. Por isso que a convecção só acontece em substâncias que sejam fluídas. O que são substâncias fluídas? São substâncias que comportam como líquidos e gases, né? O líquido e o gás têm uma grande capacidade de se movimentar. Então, na convecção sempre acontece isso. O quente sobe e o frio desce. Tá claro isso aí? Vocês podem responder se quiser, tá? Não tem problema não. Belezinha? E na convecção, nós temos algumas coisas que a gente pode usar no dia a dia aí. Eu vou dar um exemplo aqui da chaminé, né? Você vê a chaminé, tá aqui o telhadinho da casa, ó, chaminé. Para que serve a chaminé? Sem ser o Papai Noel entrar. Para que serve a chaminé de uma coisa? Um fogão a lenha, de uma casa, de uma lareira, sabem? Para sair, no caso do fogão a lenha, sai a fumaça, que é o vapor, a massa quente, né? Isso, para jogar para fora do ambiente a fumaça, né? Ok. Para a fumaça não contaminar todo o ambiente. Agora, por que faz isso? A chaminé, ela fica em cima da coisa que está queimando, tá? Aí, como o ar naquela região vai ficar mais quente, a tendência do ar quente é subir. Quando o ar quente sobe, ele leva junto as partículas de fumaça. Não sei se vocês sabiam, mas fumaça, gente, não é gasoso. Fumaça são micropartículas sólidas que ficam flutuando. Certo? É por isso que quando tem muita fumaça, é aquela situação, você acabou de lavar a roupa na sua casa, estendeu no varal. Aí seu vizinho começa a queimar mato para espantar mosquito, né? Aí sua roupa vai encher de cinza, de aquela fuligem. Aquela fuligem é fumaça. Então, quando o ar quente sobe, ele leva essa fumaça para cima e ela sai pela chaminé aqui, ó, através da convecção. Tá certo? Um outro exemplo disso daqui. Teve aquele acidente horrível lá no Rio Grande do Sul com aquela boate, a Boate Kiss, não sei se vocês lembram disso aí, matou mais de 100 pessoas, aquela confusão danada. E eu lembro que no jornal os bombeiros estavam falando que se tiver uma situação onde está pegando fogo e tem muita fumaça, o lugar mais seguro que você tem que ficar é deitado no chão e rastejar para sair, né? Por que do deitar no chão e rastejar? Justamente porque por isso o ar quente sobe, então a fumaça ela se acumula mais na parte de cima, na parte de baixo fica mais tranquilo, certo? Outro exemplo disso, sauna. Você vai na sauna, tem aqueles degraus na sauna, né? Não sei se já perceberam. Se você ficar na parte de baixo, fica frio. Se você subir os degraus, lá em cima fica mais quente. Justamente é porque é ali que acontece o acúmulo de ar quente, devido à convecção. Certinho? Explica outras coisas também. Serpentina, em quem toma banho na roça com fogão a lenha, né? Aquela água quentinha, ela sobe para a caixa d'água pelo mesmo processo. A água quente fica menos densa e ela acaba subindo. Só não acontece convecção em sólidos, porque você não vai ter um pedaço de sólido que sobe e um pedaço de sólido
que desce. Isso não faz lógica nenhuma. Ok? Continuando aqui, então. A número 4. Qual a principal diferença entre um condutor de calor e um isolante térmico? O condutor de calor, como o próprio nome fala, gente, ele conduz o calor, ele transmite o calor com muita facilidade, né? Já o isolante térmico, ele conduz o calor também, só que ele conduz o calor bem lentamente, tá? Muito devagar, né? E o que estabelece essa diferença entre conduzir rápido e conduzir devagar são esses caras aqui, ó, que vocês já viram na química. Os tais elétrons que estão livres, tá? Se você não lembra disso da química, não se preocupe, porque no terceiro período, se Deus quiser, todo mundo vai estar lá. Vocês vão cansar de ler sobre elétron. A matéria inteira é sobre elétron. É lindo, tá certo? Então, quando os elétrons estão mais livres, eles têm a possibilidade de levar energia mais rápido de um átomo para o outro. Isso faz o cara conduzir mais rápido. No isolante, os elétrons estão mais presos. Aí eles conduzem menos. Tá certo? Então, exemplo de quem conduz muito bem: os metais. Qualquer tipo de metal conduz muito bem. Tá? Já isolante térmico, nós temos vários exemplos. O pessoal até colocou no questionário: madeira, isopor, porcelana, lã, vidro, né? Esses caras todos são isolantes térmicos. O ar também é, tá certo? Se você não acredita nisso, você pode fazer uma experiência hoje na sua casa. Acabou a aula aqui das 9 horas, que é a última live. Vocês vão lá na sua cozinha, tira tudo lá de dentro do forno e liga o forno, tá? Deixa o forno ligado lá em 180 graus, mais ou menos uns 5 minutos. Aí depois de passar os 5 minutos, você abre a porta do forno. Primeiro você vai sentir um bafo de calor já. Isso é irradiação. Aí, depois que você abriu a porta do forno, você coloca a sua mão lá dentro. Tá? Você coloca uma mão sem encostar em nada e a outra mão você encosta na chapa de metal. Certo? O que vai acontecer? Você vai queimar a mão da chapa de metal. Mas os dois estão à mesma temperatura, tanto o ar quanto a chapa está a 180 graus. Por que você queima a mão na chapa e não queima no ar? Porque a chapa conduz o calor mais rápido, porque ela é feita de metal. E como ela conduz o calor mais rápido, a chance de queimar sua mão é maior. Tá certo? É só um exemplo, tá, gente? Vocês não vão fazer isso em casa, não, pelo amor de Deus. Ir para o hospital agora com esse trem de corona não vale a pena, não. Né? A número 5 é uma questão que muita gente erra. Algumas pessoas caíram nessa pegadinha no questionário, tá? Eu estou falando assim, uma afirmação, ó. É correto dizer que uma blusa esquenta o nosso corpo? Não. A blusa, ela consegue gerar calor? Não. Por quê? Porque a blusa, para gerar calor, ela tem que ter uma fonte de energia. Essa fonte de energia poderia ser elétrica, como também poderia ser uma fonte de energia a gás, a qualquer outro tipo de coisa. Então a blusa não esquenta. O que ela faz? Ela apenas isola o nosso corpo do meio ambiente. Ela impede que o calor do nosso corpo saia para o meio ambiente rapidamente. Porque o que dá para a gente a sensação de frio é a perda de calor muito rápido, né? E, coincidentemente, essa perda de calor muito rápida se dá, né, de maneira mais veloz quando a nossa temperatura está muito diferente da temperatura do ambiente. Então, por exemplo, num dia que está a 28, 25 graus, nós temos sensação de estarmos quentes. Por quê? Nosso corpo está a 36 graus, né? Nosso corpo sempre está a 36 graus. Você pegar um dia que está a 25 graus, né, uma temperatura bem agradável, a diferença entre o nosso corpo e o ambiente é 11 graus. Então, o calor sai de uma maneira mais lenta. Agora, você está num dia a 10 graus, a diferença vai ser de 26 graus. Ou seja, quanto maior for a diferença de temperatura entre o nosso corpo e o ambiente, mais rápido a gente perde calor. Tá certo? No caso aqui de 10 graus, não dá tanto BO não, porque a gente demora, o calor é perdido rápido, mas não tão rápido, por exemplo, quanto no Alasca, que está a menos 40 graus, né? Uma pessoa que é submetida a uma temperatura dessa,
o corpo perde calor tão rápido que os órgãos dela param de funcionar, porque não tem energia. É o estado que a galera chama de hipotermia. Aí a pessoa esfria, né? Eles falam que a maneira mais confortável de morrer, que primeiro você dorme, depois você morre, certo? Oi, Eric, Oi. vou te fazer uma pergunta. É a tendência do nosso corpo perder para esse calor, essa fonte, é porque o espaço externo ele está superior ao nosso corpo, por isso que ele desloca rápido? Não é porque ele é uma característica da irradiação. Tem uns caras que descobriram aí que a radiação, a gente recebe radiação térmica e emite radiação térmica. Inclusive, o calor que sai do nosso corpo é através do infravermelho, certo? E uma das características para irradiar mais rápido é justamente a diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura entre os dois pontos, mais rápido esse calor vai ser perdido. Então é por isso, tá? E é justamente por quê? Porque a natureza, o nosso universo, é uma coisa que os físicos já perceberam e a gente tem isso em nós, ele sempre tende a uma situação de equilíbrio. Nosso universo todo, ele tende a equilíbrio. Equilíbrio mecânico, equilíbrio elétrico, equilíbrio térmico, tudo. Então, nosso corpo não está mais quente do que o ambiente. Nosso corpo está 36 e vamos supor o ambiente está 25. Então, a tendência do nosso corpo é de chegar aonde? Nos 25. Para isso, o que ele vai fazer? Ele vai jogar fora o calor, tá certo? Só que a gente não esfria até 25 por quê? Porque nós geramos energia dentro da gente, né? Nós temos aí o nosso metabolismo, nossa alimentação, faz essa energia ser sempre suprida de maneira que a gente não abaixe a temperatura. Agora, quando você está num ambiente muito frio, não dá tempo do corpo suprir essa energia que ele perde. Por isso que a nossa temperatura diminui e a gente vem a óbito. Tá certo? Tanto que uma dieta de um cara que trabalha em lugar muito frio é uma dieta extremamente calórica. Se a gente come assim 2.400 calorias para ficarmos satisfeitos aqui no nosso ambiente, lá eles têm que comer de 4.000 a 6.000 calorias por dia. Então os caras comem para danar, né? E isso aí é uma maneira de proteger com relação a essa questão da hipotermia, tá certo? E outra coisa interessante, vocês já perceberam que a gente sente mais frio quando está dentro d'água, né? Por que a gente sente mais frio quando está dentro d'água? Porque a água conduz melhor o calor do que o ar. Vou dar um exemplo. Você tirou uma carne congelada da geladeira. Faz a experiência. Pega 500 gramas de carne que você tirou, deixa descongelar no ar. E pega 500 gramas e coloca numa bacia, numa vasilha com água. Vocês vão perceber que a carne que está na água descongela mais rápido do que a carne que está no ar. Por quê? Porque a água consegue conduzir melhor esse calor para fora de maneira mais rápida do que o ar. Tá certo? Então a blusa não esquenta, ela só apenas isola o nosso corpo e pedindo que a gente perca calor muito rápido. Isso que ela faz. Tanto que toda blusa que você tem, ela é feita com material que é isolante, né? Geralmente é tecido de algodão, de lã, são tecidos porosos que permitem que o ar fique no meio para o ar não deixar esse calor sair. Certo? Tranquilo isso aí? Ok. Muito bom. Próxima pergunta aí. Explique por que utilizamos colheres de madeira na cozinha. Todo mundo aqui já viu isso, né, gente? Você vai fazer um doce, misturar qualquer coisa que você precisa ficar manipulando muito tempo aquele alimento, você tem que utilizar uma colher de madeira, uma colher de nylon, né? Chama que é trem? Silicone. Por quê? Porque esses caras são materiais que são isolantes térmicos. Já que você tem que ficar manipulando aquele alimento durante muito tempo, a temperatura do alimento está alta, a da colher está baixa. Então vai haver transferência de calor do alimento para a colher. Se for uma colher de metal, o metal conduz muito rápido. Então vai passar muito calor para a sua mão, né? E você vai queimar a sua mão na colher de metal e não queima na colher de madeira, porque ela transmite o calor mais rápido, mais devagar, né? Então até coloquei. A madeira, por ser um isolante térmico, impede que o calor que vem dos alimentos aqueça rapidamente a nossa mão. Quem respondeu lá assim, porque a madeira é um isolante térmico, já está perfeito. Essa é a resposta correta, tá? Teve gente que colocou a madeira é um isolante térmico, eu considerei que a maneira que o calor demora a passar pela madeira, eu aceitei.
Teve gente que colocou que a madeira não deixa passar o calor. Eu considerei porque isso é uma coisa de senso comum, mas ela deixa passar. Só que ela deixa passar de maneira muito lenta. Ok? Alguma pergunta nessa parte aí? Podemos seguir? Vamos lá. Ok. Estou olhando o chat. Bora lá, então. Número 7. Explique por que os aparelhos de ar-condicionado devem ser colocados na parte mais alta de um cômodo. Mesma coisa, gente, vocês já devem ter notado isso. Todo aparelho de ar-condicionado fica grudado no teto, né? Se a gente fosse um país frio para usar aquecedor, onde que nós deveríamos instalar o aquecedor? Em cima ou embaixo? O que vocês acham? Nos rodapé, né? No chão. No chão. No chão. Por quê? Por que que o aquecedor... Porque o ar... Pode falar, Pode falar. professor. Pode falar. Porque aí a fumaça vai começar de baixo para cima. Porque o ar frio fica onde? Né? Na parte de baixo? Né? Isso. Ele vai entrar em contato com o aquecedor vai aquecer o ar frio, ele vai esquentar, e quando ele esquenta, ele vai para cima. Aí o ar fica circulando, sobe o ar quente e desce o ar frio. O ar condicionado faz exatamente o contrário. O ar quente está subindo, não está? O que ele faz? Ele suga o ar, tá? Que chega até nele. Já viram que o ar condicionado tem uma parte dele que fica para fora do cômodo? Você deve ter visto isso, né? Tem uma parte dele que fica para fora do cômodo, que é o radiador dele. O que essa parte para fora faz? E o ar condicionado lá dentro, ele funciona como se fosse uma geladeira. Ele consegue tirar o calor do ar, pegar esse calor e jogar para fora. Aí o ar esfria, aí o ar frio sai de dentro dele, como ele é mais denso, o ar frio acaba descendo, tá? Se você conseguisse ligar uma geladeira no seu cômodo, de maneira que a porta fica aberta para o cômodo e aquela parte de trás, com aquela grade preta, fique virada para fora, a geladeira funciona como ar-condicionado. Mas não vai fazer isso não, porque ela é pouco eficiente para fazer isso. Então você vai gastar muita energia para esfriar o ambiente. Tá certo? Então, o ar-condicionado é colocado lá por isso. Ó, a resposta que eu coloquei. O ar quente, por ser menos denso, por que eu insisti nisso aqui? Teve 2 ou 3 pessoas que falaram que o ar quente é mais leve. Não, isso está errado. A massa de ar quente é igual a massa de ar frio. O que muda aí é a densidade, tá? É a questão da distribuição dessa massa de ar ao longo do espaço. Então, quando ele está menos denso, está mais afastado das moléculas, ele tem a tendência a subir. Quando ele está mais concentrado, a tendência dele é descer. Então, eu coloquei, ó, o ar quente, por ser menos denso, acaba indo para a parte superior do cômodo. Assim, o ar-condicionado esfria essa porção de ar quente que entrou, né? E o ar frio, por ser mais denso, acaba descendo, resfriando o ambiente. Então, você vai ter uma circulação de ar quente que sobe, ar frio e desce. Ok? O ar-condicionado? Vocês já viram isso até na sala de aula, né? Quem senta perto do ar-condicionado, no fluxo do ar lá, do ventinho, sente frio pra caramba. Aí a pessoa fala assim, nossa, professor, desliga o ar que está muito frio. Mas quem está fora daquele fluxo de ar não sente tanto frio assim, né? Ele só desliga depois que a temperatura do ambiente abaixa como um todo. Tá certo? Bom, Ok. a próxima aqui, que é uma coisa óbvia que muitos de vocês já devem ter visto. Explique por que o aumento de temperatura dentro de um carro pintado de preto, colocado ao sol, é maior do que no carro pintado com cores mais claras. Primeiramente, qualquer carro que é colocado no sol esquenta para danar, né? Se você deixou o carro lá no sol de meio-dia, vai entrar, às vezes você tem que deixar as portas abertas para o ar quente sair para você conseguir entrar dentro do carro, né? Para encostar no volante eu nem falo, né? Que fica, né, quase dá aquele barulhinho. Mas por que acontece isso? A pigmentação preta, gente, as cores mais escuras, elas têm a capacidade de absorver mais radiação do que as cores claras, tá? Então, cores escuras absorvem muito. Se absorve muito calor,
significa que a variação de temperatura dentro daquele ambiente vai ser maior, correto? Já as cores claras, elas refletem mais o calor. Ela não absorve tanto. O calor bate nas cores claras e volta. Tá certo? Então aqui eu coloquei, cores mais escuras absorvem mais radiação do que as cores claras. Uma coisa que funciona muito com isso também, não sei se vocês já viram, é o papel alumínio. Se você pegar o papel alumínio, né, tem uma parte dele de dentro e tem uma parte de fora. Vocês já perceberam isso? Né? Para você esquentar um alimento no forno, tá aqui o alimento, ó. Vamos supor que é uma coxinha de frango aqui, ó. Né? De avestruz, na verdade, né? Para você aquecer o alimento, o que acontece? A parte de fora tem que ser o lado que está fosco. E a parte que fica virada para o alimento tem que ser a parte que é brilhante. Vocês já perceberam, né, que o papel alumínio tem esses dois lados, o brilhante e o fosco. Então, por que que o brilhante tem que ficar para dentro? Quando o calor entra, ele bate na parte brilhante e volta lá para dentro do alimento. Aí o calor fica mais tempo aqui dentro, tá? E o alimento assa mais rápido. Beleza? Se você colocar a parte brilhante para fora, o que que acontece? O calor vai vir aqui, vai bater e vai voltar. Ele não vai entrar lá para dentro para assar o alimento. Então, se você usa, né, para assar as coisas no forno, com papel brilhante virado para fora, porque fica mais bonitinho, está errado. Tá? Fisicamente, você está desperdiçando o seu papel alumínio. Tranquilo? Ok. Bom, continuando então. As duas últimas do questionário. A maior fonte de calor de nosso planeta é o Sol. 99% da energia que a gente usa no nosso planeta, ela é proveniente do Sol. Explique como o calor do Sol chega até nós. Entre a Terra, está aqui a Terra, e o Sol, não tem nada. Nós temos uma coisa chamada vácuo, ausência de matéria, né? Então não pode ser por condução, porque por condução depende de átomos que vibram, um se chocando com o outro, para haver essa transferência de energia. Então condução não pode. Não pode ser por convecção, porque não tem nem água e nem gás entre o Sol e a Terra. Então a convecção não vai ter água quente que sobe e água fria que desce. Tá certo? Então só pode chegar através da gente de qual maneira? Através das radiações que nós chamamos de radiações térmicas, que é o infravermelho e o ultravioleta. Tá certo? É o processo de irradiação. Agora, pessoal, essa radiação não faz mal para a gente, não? O infravermelho não, galera. Não faz mal não, porque a energia dele é bem pequena, tá? Agora, todo mundo sabe que o ultravioleta é muito danoso à nossa saúde. E é até uma coisa meio esquisita, porque a gente precisa dele para poder produzir vitamina D. Né? Vocês já ouviram falar que a gente tem que tomar banho de sol. O banho de sol, justamente, gente, é para poder aumentar essa produção de vitamina D. Tá certo? Mas só que se você ficar muito tempo no sol recebendo ultravioleta, ele pode penetrar tanto na sua pele que ele pode ocasionar o câncer de pele. Aí não é muito legal você ficar muito exposto ao sol. Certo? Aí você passa o que para evitar ultravioleta? O que nós chamamos de bloqueador solar. Aquele creminho que a gente passa na pele, a radiação ultravioleta bate, ele tem várias partículas lá que são refletoras, bate e volta. Não deixa de penetrar na pele. Tá certo? Mas o ultravioleta é importante para nós. As plantas, por exemplo, elas só fazem a fotossíntese com maior eficiência quando iluminadas com luz ultravioleta. Por isso que planta também precisa de receber luz do sol para poder florescer, para poder crescer. Tá certo? E não sei se vocês têm notado, você vai no médico fazer exame de sangue, a maioria das pessoas está com insuficiência de vitamina D, né? Que a galera hoje não está saindo mais de casa tanto quanto antigamente. Você pega criança, hoje tem insuficiência de vitamina D. Significa que eu estou trancado em casa, não tem como, né? Então, é importante a gente tomar banho de sol, tá? E a número 10,
Inclusive, eu vi até umas fotinhas da Pamela explicando isso aqui para vocês, ou geografia, não sei, do efeito estufa. Mas vamos lá. Sabemos que o planeta perde calor para o espaço durante o tempo que o Sol não ilumina. Ou seja, quando o Sol não o ilumina, o planeta perde calor à noite, né? Explique por que o efeito estufa mantém a temperatura da Terra em níveis aceitáveis à noite. O que acontece? Se a gente não tivesse o efeito estufa na Terra, de dia faria um calor enorme, a temperatura seria muito alta, tá? E à noite a temperatura seria extremamente baixa, a ponto de congelar a gente, tá? Por quê? Como é que funciona a dinâmica? Está aqui a Terra. Quando o Sol bate a luz na gente, a gente absorve essa radiação e esquenta. Só que a parte que está ao lado contrário não recebe radiação. Então ela está mandando para fora o calor que recebe. Então esfria. Aí quando a Terra vira, aquela parte que estava de noite volta a receber o calor de dia, e a parte que tinha sido aquecida anteriormente perde esse calor para o espaço. Então ia ficar frio de novo, né? Quem impede isso de acontecer no nosso planeta é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Tem esse nome, inclusive, devido àquelas casinhas de vidro que a galera usa nos países mais frios para plantar orquídea, plantar flores tropicais. Porque a luz do sol consegue penetrar na casinha de vidro, só que o calor não consegue sair. E o vidro tem essa característica. Ele deixa parte da radiação passar, mas não deixa passar o infravermelho. E é o infravermelho que esquenta a gente. Então, a nossa atmosfera, ela funciona como uma estufa. Alguns gases da nossa atmosfera, entre eles dióxido de carbono, vapor d'água e o metano. São os três principais, tá? Então vem a luz do sol, parte da radiação consegue passar, aí essa luz do sol esquenta a Terra, tá ficando vermelhinho aqui embaixo. Só que a Terra vai mandar esse calor de volta para o espaço. Ela manda parte da radiação para fora, só que o infravermelho, a gente chama de infravermelho de baixa frequência. Ele bate na atmosfera e volta. E esse infravermelho tem a capacidade de esquentar o nosso ambiente. Certo? Papai mexeu nas panelas, você saiu correndo, né? Foi lá pegar comida, Arlene? Ela sumiu aqui, eu fui caçar, ela estava lá na cozinha, ela é triste, não pode ver uma panela. Tá certo, até eu. Pode falar, quem perguntou aí? Ed, eu já ouvi falar sobre um período, parece que é glaciação, em que a Terra ficou congelada por alguns anos. Tem a ver com esse gás que protege da radiação do Sol? Aí batia e não conseguia derreter? O motivo? Tem vários fatores, Weber, que influenciam nisso que a galera está tentando entender, né? Um deles é a atividade solar. Tem períodos da vida do Sol que ele manda menos calor para os lugares. Ninguém ainda sabe por quê, tá? Nós estamos passando, inclusive agora nessa era, por um período de alta atividade solar. Mas o aquecimento não é culpa disso não, tá? Então o que acontece? Quando ele baixa a atividade solar, a água da Terra congela mais. E o gelo, na verdade, ele não absorve o calor. O calor bate e volta. Então, a Terra perde muito mais calor nessa época do que quando tem alta atividade solar. Tá certo? Agora, a gente não vai passar por isso agora, porque a gente está aumentando muito a espessura dessa camada de gases de efeito estufa, né? Quando o homem está aí, né, no período depois da industrialização do mundo, a quantidade de gás carbônico que a gente joga na atmosfera é muito elevada, certo? E isso causa um efeito cascata, porque aumenta o gás carbônico, você aumenta o efeito estufa. Aí a Terra fica mais quente, mais água evapora. Aí mais vapor d'água vai para a atmosfera. O vapor d'água também é um gás de efeito estufa, né? Então vai aumentando cada vez mais o efeito estufa. Então o perigo é esse, é aumentar o efeito estufa. Eu li uma reportagem até ontem, por exemplo, sinal que o aquecimento da Terra está fazendo a camada do Ártico, que é aquela camada permanente de gelo, a derreter e está liberando metano também para a atmosfera. O metano é o gás mais danoso de efeito estufa, né? A gente emite ele na indústria e principalmente na criação de gado. O maior colaborador de efeito estufa hoje
na nossa história é a criação de gado no mundo inteiro. Eles geram muito metano quando eles ruminam lá o alimento, né? Aí eles soltam gases para danar, né? Peido de vaca mesmo, que está avacalhando a gente, e o metano está fazendo aumentar esse efeito estufa. Tá certo? Mas a galera percebe que isso é meio cíclico, né? Só que a gente está contribuindo sobremaneira para aumentar muito rápido esse efeito estufa. Certo? De qualquer forma, essa é uma passagem natural. Nós íamos passar, só que, porém, a gente está acelerando o processo. Seria isso? Exatamente. Estamos acelerando o processo. Ok. Ok? Então, eu coloquei. Alguns gases que compõem nossa atmosfera são opacos à radiação infravermelha. O que é isso? Não deixa passar. Assim, a radiação que tenta sair da Terra para o espaço é refletida de volta para o nosso planeta. Tá certo? Ô, gente, eu vou dar um tempinho aqui, rapidinho, porque a Marilante tem um recadinho para vocês. Pode falar, Mari. Tudo bem? Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui. Tá, espero, não tem problema não. Boa noite. Pode falar, pô. Tá dando para escutar bem, Eric? Tá sim, Mari. Então tá. Boa noite para todo mundo aí. Espero que todo mundo esteja se divertindo aí com a aula de física aí com o Eric. Saudade de você, Eric. Também, viu, Mari? E da turma toda aí, muita saudade de vocês, viu? Certeza. Bem, pessoal, tô passando aqui, né, nessa live aqui, para deixar um recadinho para vocês. Assim, a gente está longe, mas a gente guarda cada um de vocês dentro do coração, né? E nós estamos sabendo, né, que domingo que vem é o Dia das Mães, e é lógico que a gente não ia deixar essa data passar em branco assim, né? Então, em nome assim de todo, né, o Colégio Frei Carlos Vicunha, a gente está passando para deixar uma pequena homenagem para as mães, né? Para as mães aí do segundo período, né? Aquelas que já são mães, que vão ser mães ainda, né? Para as mães aí de todos os meninos aí, né? Aí a gente também quer homenagear, e para aquelas mães que já não se encontram mais com a gente, né, que está ao lado do pai, mas a gente guarda com muito carinho no nosso coração, na nossa lembrança. Então a gente quer deixar essa pequena mensagem para vocês, né? E a mensagem diz o seguinte: mãe, você que me deu o bem mais precioso, a vida, me esperou com tanto carinho, me ensinou os primeiros passos, as primeiras palavras. Com você, aprendi a ser gente que respeita gente. Aprendi a ter fé. Aprendi a aceitar os limites das pessoas. Aprendi que o amor tem que ser incondicional. Mãe, você é o reflexo do amor divino, o reflexo do amor maternal de Maria. Mãe, que Deus te proteja sempre, te ilumine, te dê forças para continuar sua batalha, e que eu possa sempre sentir e ter esse amor maior em todos os momentos de minha vida. Então, para cada uma de vocês, um feliz Dia das Mães. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês com muita saúde, né? Desse momento aí que nós vivemos aí tão difícil, né? Com muita saúde e também com muita sabedoria, né? Então, a cada um de vocês, feliz Dia das Mães. Obrigado, viu, Mari? Obrigada, Mari. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, lindo, né? Marilante. Isso. Que vocês possam se sentir bem abraçadinhos assim, né? Desejando esse feliz Dia das Mães aí, que vocês também, né? Eu sei que muita gente não vai estar junto das suas mães aí por conta, né, às vezes desse distanciamento social aí, né, que se estiver no grupo de risco, talvez não pode estar perto, né? Mas a gente sempre carrega a nossa mãe dentro do coração, né? Então que aí vocês possam sentir, né, transmitir todo esse amor para todas elas também, tá bom? Estamos longe, mas estamos juntos. Isso, Obrigada, estamos Mari. longe, mas estamos perto, unidos pelo coração. Isso aí. Ô, Eric, ó, um feliz Dia das Mães para você, que é pai e mãe da turma aí, né? Que é professor é sempre pai e mãe. Sempre pai e mãe. Amigo, Pois- psicólogo, irmão mais velho, tudo. É tudo, de tudo um pouco, né? É sim, Mari. Obrigado, viu? Nada. Eu posso ficar participando um pouquinho para escutar da aula, não posso? Pode, claro que pode. Então tá, vou ficar Fica à quietinha aqui. vontade. Vou ficar aqui quietinha escutando, viu? Você vai aprender a fazer umas contas aqui agora, que eles adoram. Isso. Vou pegar, tô com a caneta aqui na mão, papel, então bora fazer essas contas aí. Ih, ué.
Obrigado, viu, Mari? Nada. Então, gente, o efeito estufa está tranquilo, né? O Magro já tinha explicado para vocês, acho que a Kátia fala disso, a Pamela, todo mundo fala de efeito estufa, né? Então, é um negócio aí que é muito mesmo importante para nós, certo? Dando seguimento, então, o questionário era só isso, tá? E nós vamos começar a falar agora de tipos de calor com calor sensível. E, apesar de ter um nome fofo, né, calor sensível, ele não é tão sensível assim não, tá? Agora, por que que tem esse nome de calor sensível? Porque ele é uma quantidade de calor que é usada, por exemplo, para provocar uma variação de temperatura, tá certo? Então, olha essa figura aqui. Aqui eu tenho um becker, aqueles vidrinhos de química, cheio de água, e um termômetro aqui no meio, tá? Esse termômetro está marcando aqui 20 graus, correto? Só que vocês estão percebendo que tem aqui uma chama ligada debaixo desse becker. O que essa chama está transmitindo para a água do becker? Calor, né? Energia na forma de calor. O que esse calor vai fazer com as moléculas de água que estão dentro desse becker? As moléculas vão começar a absorver essa energia e vão começar a aumentar a sua agitação, correto? Isso faz com que elas adquiram mais energia. E o que vai acontecer? Essas moléculas vão passar essa energia para o líquido que está dentro do termômetro. Ele também vai começar a esquentar, e quando ele esquenta, ele aumenta o espaçamento entre as moléculas. Aí, depois de um certo tempo, a temperatura que era de 20 passou para 40 graus, correto? Então, essa quantidade de calor que foi da chama para a água para provocar essa variação de temperatura, nós chamamos de calor sensível. Sensível porque é sensível à variação de temperatura, tá? E vale tanto para aquecimento, que foi o nosso caso, como para resfriamento. Se eu pegasse esse becker e colocasse dentro da geladeira, o que ia acontecer? A energia das moléculas de água iam sair das moléculas para o ambiente que está mais frio. Elas iam ficar mais lentas, aí a temperatura delas iria diminuir. Tá certo? Agora, olha que lindo. Para calcular isso aí, eu vou usar essa equação aqui. Vocês já viram ela antes, só que eu não tinha trabalhado com ela. O que é a quantidade de calor, tá? Que pode ser dada em calorias ou joules, mas a gente vai usar em grande maioria a caloria, tá? O M é a massa da substância, que pode ser dada em gramas ou quilos. O Czinho é uma constante chamada de calor específico, é uma constante que depende unicamente da substância. Vou mostrar isso para vocês no próximo slide. E ΔT é a variação de temperatura. Esse delta não tem nada a ver com delta da matemática não, tá, gente? Quando eu falo ΔT, isso significa que é a temperatura final. Nossa, ficou feio esse F, tá? Deixa eu... O mouse, gente, isso aqui é mouse. Aí vocês podem me dar de presente, fazer uma vaquinha e vocês me deram a mesa digitalizadora, que eu escrevo com a canetinha digital. Temperatura final menos temperatura inicial. Se eu fosse pegar o ΔT dessa situação, ficaria como? 40 menos 20. O que vai dar o quê? 20 graus Celsius. Correto? Isso é variação de temperatura. Agora, o que seria o calor específico? Como eu disse, é uma constante que depende da substância. Então, essa tabela aqui eu tenho várias, olha. Água, álcool etílico, gelo, alumínio, diamante, blá, blá, blá. E aqui eu tenho um número associado a cada uma dessas substâncias. Esse número aqui é o meu calor específico. Correto? Agora, o que ele significa? O que o calor específico quer dizer para nós? Ele mede, por exemplo, a dificuldade de uma substância para esquentar ou para esfriar. O calor específico é a quantidade de calor que você tem que dar para uma substância para aumentar a temperatura dela em 1 grau Celsius. Então, quanto maior o valor do calor específico, mais calor ela precisa para esquentar. Tá? Então, até coloquei aqui, ó. Quanto maior o calor específico,
maior é a dificuldade de uma substância aquecer-se ou resfriar-se. Se vocês pegarem nessa tabela toda aqui, ó, vocês vão perceber que a substância que é mais difícil de esquentar aqui é quem? A água. A água demora muito para esquentar e também demora muito para esfriar. Por isso que ela é usada, por exemplo, em sistema de refrigeração. Radiador do carro, você coloca o que lá dentro do radiador? Água mais aditivo. Por que coloca água? Porque ela consegue absorver muito calor do motor, quando ele está funcionando, e aumenta a temperatura muito pouco. Por isso que ela é usada para resfriamento das coisas. Correto? Vamos fazer uns exemplos para vocês ficarem felizes. Exemplo de número 1. Um cubo de ferro de massa igual a 500 gramas, então aqui é a minha massa, está a uma temperatura de 10 graus. Sabendo que o calor específico do ferro vale isso daqui, não precisa preocupar em decorar calor específico, ele sempre vai ser dado para vocês, tá? Determine a quantidade de calor que o cubo deve receber para que sua temperatura atinja 40 graus. Então eu tenho a massa, 10 graus aqui vai ser minha temperatura inicial, tá? E o 40 graus aqui vai ser minha temperatura final. Então, como é que eu faço essa conta? Primeira coisa, escreva a equação. Está aqui a equação. Q igual a mc delta T. Segunda coisa, substituo cada letra pelo seu respectivo valor. A massa vale 500, o calor específico 0,114, variação de temperatura é temperatura final menos inicial. Eu coloquei aqui, ó, 40 menos 10. Correto? 500 vezes 0,114 dá 57. Pode confiar em mim que eu fiz a continha na calculadora. Tá? 40 menos 10 é 30. 57 vezes 30, 1.710 calorias. Oi? Está cortando o áudio. Quem está tentando falar? Eu sei. Nossa Senhora. Deixa eu pedir ajuda aqui. Aí, ele apareceu, mas agora tá mudo, não tô ouvindo nada. É porque eu não estou falando. Oi. Oi. Oi, professor, sou eu, a Marli. Ei, Marli, tudo bem? É que eu tava lá em casa e fiquei sem internet, aí eu tive que descer pra rua. Oi, aí na rua está funcionando? É porque no trailer do meu marido tem um trailer, só coloca a internet só no trailer. Ah, tá certo. Para chamar cliente. Né? E ele fala que não é pra gente ficar lá em casa, por isso que ele faz isso, mas eu vou ter que colocar lá em casa. Tá certo. Perdi muita coisa, professor, desculpa aí, viu? Mas vai estar gravado, Marli, não preocupa não, tá? Ah, então tá bom, então. Aí você pega a parte que você não viu, tá certo? Tá bom. Já acabou não, né? Não, tá quase. Então meu tá. povo, alguma dúvida aqui, galera? Nessa daqui? Não. Vocês estão vendo que a física, gente, é a mesma coisa, né? Escreve a equação, pega a letrinha, substitui pelo número e faz as continhas. Correto? Vamos ver aqui a número 2, que é um pouquinho diferente. Um corpo de massa igual a 200 gramas, então esse aqui é meu M, teve sua temperatura aumentada a 40 graus. Olha para você ver, gente, isso aqui é muito importante, esse tipo de interpretação. Teve sua temperatura aumentada. Isso daqui, gente, já é a própria variação. Tá? Ele já me deu de uma vez qual é o valor do ΔT. Você não vai precisar de fazer final menos inicial, porque não tem final menos inicial. Ele já deu para você de cara a variação. Ao receber 4 cacau. Como é que fala isso aqui? Alguém sabe? Cacau? Alguém lembra? Eu sei que tem a ver com caloria, não sei não. E o K? O K significa? Quilos. Quilocaloria. A gente acha muito alimento, já viram? Né? O que significa 4 quilocaloria? A palavra quilo, galera, significa 1000. Então, 4 cacau, na verdade, são o quê?
4.000 calorias. Tá certo? Então, ele quer saber o valor do calor específico. Então, agora eu quero calcular o Czinho da minha equação. Então, vamos lá. Quantidade de calor, 4 quilocalorias, 4.000. A massa, 200, está aqui. O Czinho, não sei. Então, deixa ele quietinho ali na equação. Variação de temperatura, 40. Aí, o que eu fiz primeiro? 200 vezes 40 vai dar 8.000. 8.000 vezes Czinho. O 8.000 está multiplicando, vai passar para o lado de lá, dividindo. Então, vai ficar 4.000 dividido por 8.000. Você pode cortar esses zeros aqui. 4 dividido por 8, que vai dar 0,5. É um outro tipo de problema que pode aparecer nessas situações. Certinho? Ok. Vocês não precisam ficar preocupados, não, que a atividade que eu vou liberar agora na plataforma vai dar para vocês treinarem isso aí, tá? Só para desespero de alguns. Bem que você falou, desde do primeiro ano que a gente vem estudando, as fórmulas só mudam a inicial e alguma coisa, porque a fórmula de fazer sempre é a mesma. É sempre a mesma. E vocês viram que agora... Talvez, Deus vê, desde a época que você ensinou Deus vê tudo, nós vivemos no mesmo segmento. No mesmo ritmo, né? E vocês já perceberam que só tem duas operações que a gente usa mais, né? Que é multiplicação e divisão. Né? Bom, galera, a aula de hoje é só isso. Tá bom? Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, né? Acho isso muito importante, acho muito legal, tá? E eu gostaria de pedir a vocês para não deixar de entrar na plataforma e validar sua presença lá no diário de classe. Vocês têm feito isso em outras aulas, não é? Ok. E vão fazer na minha também, tá? Eu vou mudar os dados lá agora e vocês façam isso, né? No mais tardar até a última aula de hoje. Tá bom, meu povo? Professor, Diga-me. ô professor, você colocou no grupo ontem que ia postar um trabalho e eu entrei lá no meu Cunha lá e não achei, por quê? Ah, não. Aquele que eu postei ontem, Marli, eu já tinha postado antes do feriado. Você falou assim, é para vocês fazerem no caderno. E eu entrei no... Não. Aquilo ali é para quem não está acessando o meu Vicunha. Ah, entendi. É para quem não está acessando a plataforma, tá bom? Ah, então tá bom. Quem está fazendo pela plataforma, aquele recado não foi para ele. Foi para as pessoas que não acessaram e a gente manda para poder fazer, para entregar para a gente depois. Tá? E eu prefiro muito mais que façam pela plataforma, que é mais confortável. Inclusive para vocês. Você já faz lá direto, já fica lá de uma vez a atividade. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Aqui, Boa não noite. esqueçam de validar a aula, tá? E... Oi, gente. Boa noite. Essa é minha esposa, gente. Ela invade todas as aulas. Oh, meu Deus. Então, vocês não deixem de validar a aula lá, não, tá? E outra coisa, eu vou colocar essa aula gravada lá mais ou menos hoje de madrugada, se der tempo de mandar. Tá bom? Muito Aí quem não obrigado. assistiu, pode assistir. Tá joia? Bacana, obrigadão. Sexta-feira que vem. Obrigado por tudo. Se Deus quiser, gente. Boa noite, bom final de semana. Vocês. Bom final de semana e boa aula depois aí, tá bom? Obrigado. Tchau, Dico. Boa noite, professor Eric. Com Deus. Boa noite. Tudo de bom. Estou parando a gravação e eu vou encerrar